Olá, hoje a TV Estadão recebe Alexandre Galo. Prazer, Galo. Obrigado por ter vindo aqui. O Galo é coordenador e técnico das categorias de base da seleção brasileira. Galo, eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho. É um trabalho novo para você, mas um trabalho que já tem algum resultado. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua função na CBF. Legal. Bom, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Nós estamos iniciando aí o trabalho já há 6 meses, né, tentando modificar algumas situações que nós entendemos que a base, no primeiro contato que eu tive com o presidente no meu convite, foi justamente de trazer o profissionalismo para a base, até porque hoje, em função da lei, se antecipam-se tantas fases com esses garotos na Sub-17, para você ter uma ideia, quase todos já estão treinando com seus times profissionais. Então não teria por que você não trazer esse profissionalismo. Até um pedido meu em relação ao presidente, ok, eu não sou um treinador acostumado com base, vou aprender e estou aprendendo em relação a isso. Mas eu queria as mesmas condições que um time profissional tem para a base. Porque eu entendo que profissionalizar a base é a maneira mais correta, você já dá uma ênfase para esses garotos, o que é que eles vão ter num curto espaço de tempo, que é subir para o profissional. Então tem sido bem bacana, a gente tem tomado algumas ações de aproximação com os clubes, principalmente, né? Eu acho que fidelizar com os clubes, com os treinadores e coordenadores das convocações para que a gente minimize os nossos erros. Eu já visitei aí praticamente 24 clubes, grandes clubes de futebol brasileiro, e vou continuar com esse trabalho. E está sendo bem bacana, muito proveitoso, a gente tentando fazer o melhor aí, com alguns resultados já positivos acontecendo, né? Nós tivemos aí já 5 competições, conseguimos vencer 4 em todas as categorias, na Sub-15, na Sub-17 e também na Sub-20. Quer dizer, o moleque que treina lá na categoria Sub-15 do Náutico, por exemplo, ele pode ficar tranquilo que o Galo e seus auxiliares estarão de olho nesse trabalho, tentando resgatar esse garoto para a seleção. A ideia inicial foi visitar esses clubes, eu visitei todos, inclusive o Náutico também visitei, que é um clube que eu trabalhei recentemente, como visitei quase todos os clubes no Brasil. A gente vai fechar, estamos com 24 equipes, vamos fechar com 26, que a gente entende que são os grandes trabalhos do Brasil. Não adianta, quando surge um grande atleta no Acre, em Rondônia, ele vai ser filtrado ou pelo Sport, ou pelo Goiás, ou pelo São Paulo, ou pelo Santos. Então a gente fechou nesse grupo de bons trabalhos, porque o Brasil hoje tem 32 mil atletas inscritos na CBF nas categorias de base. É extremamente difícil você mapear um país continental como é o nosso. Então você mapeia onde estão os grandes filtros, que são os grandes clubes. E para isso facilita um pouquinho o nosso trabalho. O Galo, você teve um papel importantíssimo nessa conquista do Brasil na Copa das Confederações. Você foi convocado pelo Parreira e pelo Filipão a observar os adversários. Queria que você contasse um pouco desse trabalho, suas dificuldades, suas aventuras, cada dia numa cidade, talvez até em 2 cidades no mesmo dia, e o trabalho final que foi mapear a poderosa Espanha, né, o adversário da final do Brasil. Como é que se deu isso? Bom, primeiro eu senti muito honrado, né? Uma semana antes a gente convive muito junto lá na CBF, a nossa sala é lado a lado, o Parreira do Filipão e a minha. Então a gente tem conversado muito desde a minha chegada, né? E eu devo também a minha chegada ao Parreira e ao Filipão, que deram o aval dessa minha chegada, que foi logo após a chegada deles. E uma semana antes do torneio de Toulon, da gente viajar, o Filipão, numa conversa nossa, me convidou se eu não queria ser observador técnico na Copa das Confederações, que muito me honrou isso. E aí, chegando... Você já tinha feito isso, não? Eu tinha feito quando eu trabalhei como auxiliar técnico do Vanderlei em 2004 no Santos, quando conseguimos o Campeonato Brasileiro. Eu fazia alguns jogos para ele quando tinha necessidade de algum adversário que a gente entendia que seria muito difícil a gente ir ver lá em loco, ver o jogo e tentar tirar alguma coisa positiva disso aí. Então não é novidade para mim, é um trabalho bacana de fazer, que eu tentei fazer o meu melhor e tive essa possibilidade de passar aí praticamente todos os adversários, Itália, México, Uruguai, Espanha, assisti praticamente todos os jogos, Nigéria, enfim. São tantos números, tanto time que fica difícil até de lembrar, porque no dia que eu cheguei do torneio da Suíça, que nós conquistamos também o torneio de Valência Cup lá com a Sub-20, foi o dia do primeiro jogo México e Itália, no Maracanã. Então foi muito corrido para mim, mas uma experiência muito gratificante e principalmente ter podido ser um grãozinho de areia nesse universo que foi conquistar a Copa das Confederações, que era tão importante para esse momento da seleção brasileira. Eu vi que você escreveu isso no seu Twitter, esse grãozinho de areia, agradecendo essa participação.